pegando o seu gancho, Meire, então quais são essas práticas hoje? Aí eu vou colocar a pergunta para ambos, tá bem? Que as instituições têm feito para prevenir e tratar as questões relativas à saúde mental? O que as instituições têm feito hoje? O que vocês tiveram de conhecimento? Vou trazer um pouco da minha visão, né, como atuante, né, e colaborador dentro de empresa, né, eu atuo na área de saúde já há mais de 10 anos, e dentro de gestão de pessoas, dentro de RH, o que eu tenho visto são ações mais coordenadas, no sentido de olhar para a saúde de maneira mais integral. Então, assim, na minha experiência, uma atenção primária é uma ação que a gente tem visto as empresas fazendo, né, trazendo esse olhar para uma saúde em que a gente tem um médico de família, que é um médico que acompanha, que faz todo o olhar para a saúde, né, e pensando em saúde mental, saúde física, emocional, e atrelando a práticas integrativas, né? Eu sou arteterapeuta, professora de meditação, então, nesse período aí de pandemia, eu pude experimentar, né, fazer essas práticas num trabalho muito coordenado com a medicina do trabalho, com a equipe de atenção primária, em que a gente cuida das pessoas que já estão num sintoma muito severo, das pessoas que estão realmente adoecidas, mas também um trabalho complementar, né? Então, eu acho que as instituições, no que eu tenho percebido como colaboradora e também como funcionária de organizações de saúde, de hospitais, trazer também esse tema, né, para a questão estratégica, né? Colocar a saúde mental como um ponto estratégico é uma questão muito importante, né? A gente não pode mais deixar de olhar, até porque tem impactado grandemente no turnover, no absenteísmo, né? Então, isso são grandes afastamentos, né? Eu acho que o doutor Afonso pode falar um pouco mais sobre isso, mas no meu dia a dia a gente vê o quanto que isso impacta, né? Isso afasta as pessoas do seu trabalho, isso impede com que as pessoas estejam bem e fazendo aquilo que, de fato, a gente escolheu para fazer, né? Então, acho que essas são algumas ações, né? Eu acho que esse cuidado integrado, esse cuidado junto com a gestão, esse apoio no sentido da organização mesmo, né? Colocando saúde mental como estratégico. E outras ações que a gente vai fazendo, como ações mesmo de manejo, né? No dia a dia, dessas questões, né, de saúde mental. Acho que é um pouco disso, Cláudia, para começar. Fazer essas estratégias, né? Sempre me vem à mente essa, digamos assim, não uma moda, mas uma tendência, né, de que as empresas têm agora de olhar para a saúde mental e para a saúde integral. Então, o que eu vejo muito acontecendo em grandes empresas, posso citar, por exemplo, a Ambev, uma delas, né, que colocou não só um ambulatório de saúde da família, né, de medicina integrativa, mas também especificamente um ambulatório de saúde mental, né, para que se discuta isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante. Porque há um estigma, né? E nós, da saúde mental, acredito que a Meire, como terapeuta, entenda isso, né? Há uma dificuldade de se falar de saúde mental, né? De se falar de psicologia, de se falar de terapia, de psiquiatria, então, né? É aquela coisa de, nossa, eu preciso ir no psiquiatra, meu Deus, eu vou me internar, estou ficando louco, né? Então, há muito preconceito, há muito ruído nesse entendimento, né, de que a saúde mental, ela é menos curativa, né, e ela é mais preventiva quando ela é tratada nesse nível primário, né? Então, assim, um ambulatório de saúde mental, a ofertar terapia, né, nos seus serviços ali como empresa, é uma prática interessante que vem crescendo muito. Inclusive, tem muitas empresas que se especializaram em plataformas, né, e que viraram grandes negócios, digamos assim, né? Viraram grandes empresas especializadas em vender atendimento de saúde mental, em proporcionar atendimento de saúde mental para grandes empresas ou para empresas de médio porte, enfim, mas que essas empresas tenham, de uma forma, esse auxílio para cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, né? Isso no nível, claro, ambulatorial, eu já estou falando de cuidado médico, de cuidado terapeuta. Claro que há uma enormidade de práticas, né,
dos gestores, de dinâmicas dos colaboradores, né, que pode ser feito, né? Falando na ideia dessas abordagens que a gente pode ter falado, tem um conceito na saúde mental do trabalho que é interessante, que são as abordagens que a gente pode ter. A gente pode compartimentalizar, né, os problemas que a gente vai enfrentar, mas, claro, entender que isso é um todo, né? Isso é um conceito integrativo. Então, eu trouxe esse diagrama de Venn, aquele diagrama do colégio, né, dos conjuntos, a matemática, que o importante é a gente olhar o centro, e o centro é onde todas essas áreas se tocam. Eu gosto desse diagrama porque a gente começa a pensar em várias coisas que a gente já conversou. Por exemplo, né, o conceito de desgaste do colaborador é um conceito que eu gosto de explicar assim, que é o contraste entre o colaborador no trabalho e o trabalhador no seu tempo livre, né? Então, como a Cláudia colocou aí, né, de 70% do tempo que a gente está trabalhando, do nosso tempo livre, a gente está pensando em trabalho, a gente está dedicado ao nosso ofício, né? Então, o desgaste vem quando o tempo que o trabalhador, que o colaborador tem para se recuperar não é suficiente em comparação ao que ele trabalha, né? Isso pode ser uma carga horária de 8 horas para 8 horas de sono, mas que está muito puxada, então ele não recarrega a bateria, né? Então é essa divergência ali do desgaste, a comparação entre o trabalho e o tempo livre que ele tem, que não é reparador, né? O sono não é reparador, às vezes, o tempo de lazer dele não é satisfatório, e aí ele vai se desgastando, né? Então aí a gente já começa a prever algumas estratégias que as empresas podem pensar, né? A gente pode pensar para os colaboradores. Então, assim, o que dá para a gente ofertar fora do tempo de trabalho, né? Das atividades fora do trabalho, para diminuir esse desgaste, né? Aí o conceito de estresse, por exemplo, já é um pouco diferente. Eu gosto de pensar como as forças internas. O estresse é o problema interno no trabalho, é o desgaste do trabalho pelo trabalho. Aí já entra aquele desgaste entre funcionários, entre gestor e colaborador, né? Essas questões do dia a dia que vão, aos poucos, se somando, que é uma outra questão. E esses conceitos, por exemplo, eles vão aparecer lá no diagnóstico de uma síndrome de esgotamento profissional, né? Que a gente sabe que questões de saúde mental são as principais causas de afastamento, né? Em porcentagem. Então, isso vai aparecer ali nos diagnósticos também. Uma terceira parte, por exemplo, ergonomia, né? Que é a base, digamos assim, da saúde do trabalho lá atrás, né? Isso, quem lembra e quem gosta de cinema clássico vai lembrar daquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, né? Que é daí que vem a ergonomia, né, do homem como máquina. Então, o homem, ele não é só uma extensão da máquina no trabalho, né? Nós temos que cuidar do corpo dos colaboradores enquanto eles estão ali no trabalho. Eu acho que puxa um pouco do que a Meire falou, né? A questão biopsicossocial, espiritual, também entender como que ele está no meio ambiente do trabalho. E, por fim, a psicopatologia, que é onde vão aparecer os problemas, né? A psicopatologia são sintomas, de fato, mentais que são extravasados. Então, a ansiedade, a depressão, às vezes a fobia social de aparecer no trabalho, né? O esgotamento, tudo isso vai aparecer ali na esfera psicopatológica, né? Então, eu acho que a gente compartimentalizando, assim, vendo onde estão os pontos de atrito, a gente consegue pensar no que a gente pode fazer para cada colaborador ter uma melhor saúde mental no trabalho. Olá, meu nome é Cláudia Palmucci e tenho um convite especial para você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, dizendo também para a gente suas sugestões de temas, comentários, dúvidas, para que a gente possa fazer a nossa próxima live na Quarta RH. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal para receber nossas notificações de novos vídeos. Muito obrigada!